Estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast, Os Comuns Extraordinários, da Marvelous. E eu tô com uma mulher extraordinária, que tem uma voz doce, que vai encantar vocês nesse episódio. E eu vou apresentar pra vocês, que é a Érica. Eu tenho um prazer de estar com ela sempre. E hoje vocês vão provar um gostinho do que é essa mulher pra vocês. Érica, me conta a sua história com Deus, como que Deus se manifestou. Compartilha com a gente um pouquinho disso. Olá, Gabi, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E falar de Deus para mim é a coisa mais fácil do mundo, né? Porque Ele completa a minha vida, Ele faz parte da minha vida. E eu falo que Deus tem um plano na vida de cada um. E mesmo que você não vá ao encontro de Deus, Ele vem ao seu encontro. E eu falo que a minha conversão foi bem emblemática, porque eu conheci Jesus, aceitei Ele como o Senhor e Salvador da minha vida dentro da minha sala, da minha casa. Nossa! Foi muito incrível. Durante toda a minha jornada, desde a infância, eu ouvia alguns flashes sobre Deus, sobre Jesus, que chegavam a me convidar para ir para a igreja. Eu tinha umas amiguinhas e elas falavam assim, olha, minha mãe vai falar com a sua mãe para levar você na igreja, isso, aquilo, mas as coisas iam se passando. Depois, na minha adolescência, eu tive um namorado que nós começamos a visitar algumas igrejas e eu comecei também a ouvir falar de Jesus. E chegou até despertar algo dentro de mim, que já era o chamado, mas também não foi daquela vez. Então, no decorrer da minha vida, chegou um tempo que eu passei um momento bem difícil emocionalmente. E eu me lembro que teve uma noite em especial que eu tinha um quadro da Santa Ceia na minha sala. E eu cheguei para aquele quadro e falei assim, Deus, se você existe, fala comigo de alguma forma. E no dia seguinte, eu estava conhecendo Jesus dentro da minha sala, né? Então eu falo que mesmo que você não vá buscar, Ele vem te buscar. Que lindo! E como que foi esse momento com Deus na sua sala? Então, nesse momento, teve um pastor, né, que veio me visitar e a gente conversou muito. Ele falou da salvação, ele falou do amor de Cristo. E naquele momento ele me fez o convite, né? Ele falou assim, você deseja conhecer Jesus, caminhar com Jesus, né, verdadeiramente? E naquele momento eu aceitei. Mas eu te falo, Gabi, que na verdade eu não tinha todo o entendimento do que era ter Jesus na vida. E eu achava que ia ser uma barganha, que eu ia conseguir, né, sair daquele período difícil aceitando Jesus. Mas aquilo foi só, como eu vou dizer, um gostinho, né? Quando eu comecei a conhecer verdadeiramente Jesus, comecei a ir para a igreja, comecei a servir, eu entendi que tudo aquilo que Ele estava me proporcionando era muito além do que eu estava necessitando naquele momento. Então, depois de alguns anos, eu entendi verdadeiramente o que era ter Jesus. Então, foi mais ou menos nesse sentido. E hoje eu vejo que aquilo foi somente um processo, né? Um processo para que eu pudesse ser atraída pelo amor dele, na minha hora de vulnerabilidade, e seguir com ele até hoje. Até hoje. E como que é a sua relação com Deus hoje? Assim, como que você compartilha isso com as pessoas? Como que Deus interage com você? Bom, a gente tem uma vida diária com Deus, né? Eu falo que eu sou uma eterna aprendiz, porque quanto mais a gente se alimenta da palavra, a gente se alimenta da comunhão, né, com os irmãos, com os pastores, né, numa comunidade em que vive Cristo verdadeiramente, você percebe que a cada dia você precisa mais de Jesus, né? Então, é algo que é como se fosse um mergulho. Você começa a caminhar com Ele, pisando no rasinho, e você vai um pouquinho mais profundo, e você vai conhecendo Ele de uma maneira diferente. Até porque a palavra de Deus fala que se renova a cada manhã. Então, por mais que você leia a Bíblia, dependendo da sua necessidade, aquela palavra vai te dar uma revelação diferente. A minha relação com as pessoas
falando de Jesus, eu falo assim que eu costumo levar paz, né? Eu sou muito pacificadora e inclusive tem um versículo que marca muito a minha vida, que está em Isaías 54, que está em Jó 11. Ele fala: minha aliança de paz com você será eterna. Então, eu não consigo ver conflito, né? Então, eu passo a falar do amor de Jesus, passo a apresentar as soluções dele, passo a apresentar um novo olhar, porque até então as pessoas às vezes estão cegas por coisas que, pela circunstância, pelo momento, pelo ambiente. Quando você leva o amor de Cristo, você carrega a essência dele. E é como se fosse você ter um aromatizador na sua sala. Quando você acende ou uma velinha, ou tem um cheirinho, aquilo não começa a invadir o ambiente? Então, eu costumo falar isso. Quando a gente carrega Jesus, o ambiente que você passa a entrar, ele começa a ser inundado pela presença do Espírito Santo e a presença de Deus. E aquilo vai trazendo paz nas pessoas. Não, e isso a gente sente mesmo, assim, quando você ora, né? Que eu tenho esse privilégio de ouvir você orando, e é essa presença que você traz quando você está no ambiente. Então é muito bonito ver o quanto que Deus realmente se manifesta na sua vida e quanto que você vive isso. E uma coisa que eu sempre, né, admirei desde que eu te conheci sua família, é a relação que você tem com o seu marido, seu filho, sua nora, com Deus. Como que foi, né, a introdução de Deus na sua vida familiar, na criação dos seus filhos, né, do seu filho no caso? Bom, eu falo que tudo se traduz na palavra, né? Quando a gente está passando por algo, geralmente Deus vem e ele começa a mostrar as promessas dele, né, para com você. E eu me lembro que quando eu me converti no ano 2000. Então, o Mateus, né, ele desde pequenininho ele vai para a igreja, né? Então, assim, eu me preocupava muito com isso, né? Com a educação dele. E também na palavra tem uma outra promessa que está em Isaías, agora sim, Isaías 54, que fala assim, que a paz os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz dos seus filhos. Então aquilo, quando veio no meu coração, naquela época em que me converti, me trouxe essa paz, essa certeza de que mesmo que eu não conseguisse, né, como mãe, talvez ensinar tudo para o Mateus, Deus estaria ensinando, né? Então aquilo era uma promessa dada por ele. E ali ele foi crescendo, teve período de adolescência, sempre ali comigo na igreja, tudo, e eu orava por uma companheira. Eu orava por uma companheira que fosse fiel a ele, que fosse uma mulher de Deus, que ela pudesse caminhar junto, porque nós sabemos a dificuldade de crenças diferentes, né? E eu me lembro muito de uma palavra que eu ouvi, que falava o seguinte: o que é mais fácil? Você deitado numa bicama, você puxar a pessoa para cima ou a pessoa puxar você para baixo? Logicamente para baixo, né? Que é para baixo. Então eu sempre pedi a Deus, né? E o Mateus teve namoradas, logicamente, como qualquer jovem, qualquer rapaz, e conheceu a Ana dentro da igreja. Um detalhe, a gente entrevistou a Ana no nosso podcast. Isso. Conheceu a Aninha, né? E hoje eles estão casados, servindo a Deus junto. E eu já vejo o cumprimento da promessa, que é a paz. Exatamente. Que eles têm na união deles. É muito bonito isso, por isso que eu quis falar sobre família, porque a gente sabe que tem muitas famílias que sofrem, né, como é difícil às vezes você incluir Deus. Então, você, né, sendo uma pessoa tão forte com Deus assim, o que você poderia dizer como um conselho para pessoas que estão com problemas na família, nesse sentido mesmo, né, de casais, de ter um filho que às vezes não está no caminho, uma filha, né? O que no seu coração, como mãe, você pode compartilhar pra gente? Bom, primeiro é buscar a Deus, né? Porque a palavra fala buscar a Deus sobre todas as coisas e as demais coisas serão acrescentadas. Então, não existe conselho fora, existe conselho dentro da palavra de Deus. Segundo, você se unir com seu esposo,
né? Unir em oração, em unidade, sempre no mesmo propósito, pedindo a bênção sobre os seus filhos, sobre a sua casa, porque nós, como pais e mães, nós somos autoridades sobre os filhos. Então, aquilo que a gente pede para o Senhor ordena a bênção através da nossa autoridade e nós abençoamos os nossos filhos. Então, é viver a palavra dentro do seu lar. Viver a palavra dentro do seu lar. Porque o maior testemunho que nós temos dentro de um lar, às vezes não é nem a palavra falada, mas é o seu cumprimento da palavra. Então, se você é uma pessoa que você respeita o seu esposo como mulher, que lá em Provérbios 31 já diz certinho, né? Tem a receitinha do bolo lá. Se você respeita o seu filho também, porque está na palavra que você não deve irar o seu filho, não deve se comportar, como fala, para que brote a ira no seu filho. Né? Então, a receita está toda ali na palavra. E se você cumpre a palavra, não tem como Deus cumpre com a dele, não né? errar, exatamente. Bacana. E agora falando um pouquinho da Marvelous, como que aconteceu a Marvelous na sua vida, né? O que você pode falar um pouquinho sobre a Marvelous para os nossos ouvintes? A Marvelous, para mim, ela é, assim, um presente de Deus, né? Quando, eu acho que há uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, nós estávamos orando, né? Pedindo para o Senhor que Ele apresentasse algo mais vivo, né? Que nós sentíamos uma sede maior da palavra de Deus, viver um evangelho genuíno, né? Então, a gente começou a orar. Engraçado que a gente começou a orar em família. Eu, meu esposo, o Mateus e a Ana, eles tinham o mesmo desejo. E eu conheci os pastores, né? Pastora Priscila e pastor Diego, através do trabalho deles. Eu vim fazer um programa aqui que se chama Bunker. E através do Bunker eu fui convidada a participar de uma célula que eles realizavam no lar deles. E neste dia, eu convidei meu filho, a minha nora, nós viemos em família, e aquele dia impactou as nossas vidas, né? Então, praticamente aquele dia foi uma resposta de oração. E depois disso, a gente nunca mais faltou. Então, a gente foi evoluindo, participando das células, até criar a igreja, e hoje nós somos uma igreja constituída, graças a Deus. Amém. E nós estamos aqui, vivendo esse evangelho que nós pedimos, que é o evangelho genuíno. Que é aquilo que você falou, né? São as promessas de Deus, né? Olha como tantas se cumpriram, até mesmo a igreja, tudo aquilo que vocês oraram, né? Como vai acontecendo. E como é bonito ver isso, né? O quanto a gente tendo fé em Deus, como Ele vai se manifestando na nossa vida. E agora a gente está caminhando para o final, eu queria que você deixasse uma palavra pra gente, assim, do seu coração, né? Que Deus falou com você, o que você pode compartilhar com a gente? Bom, a palavra que eu deixo é que nós devemos buscar a Deus incessantemente, né? Porque a palavra de Deus fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, é algo íntimo, algo no secreto, algo habitual, para que você possa ter mais dele. Não existe um Deus para Gabi, não existe um Deus para o Mateus, para a Ana, para o meu esposo, para os pastores. Existe um Deus único e Ele está lá disponível para quando você quiser se achegar a Ele. Então a minha palavra é essa: não canse de buscar a Deus, porque Ele se revela a você. E Ele é um Deus único e multiforme. E Ele vai se revelar para mim de uma forma, para você de outra, para aqueles que estão nos assistindo de outra, mas Ele não deixa de se manifestar. Que lindo! Que bênção! Nossa, que Deus te abençoe. Amém. Que você continue com essa presença linda de Deus, do seu falar, do seu agir, nos seus olhos. E pessoal que nos assistiu, eu espero que vocês tenham sentido essa presença aí de casa, né? Que vocês tenham sentido Deus invadir a sua casa. Esse foi mais um episódio aqui com a Érica, né? A gente deixa, né, esse recado para vocês: busquem a Deus e acompanhem aqui os nossos podcasts que semanalmente a gente vai postar aqui. E é isso, siga, manda para alguma família que está precisando dessa palavra da Érica, de mãe. Tenho certeza que vai abençoar muito. Até!